Então, bom dia, pessoal. Hoje, 20 de setembro, nossa aula de redação será sobre charge, cartoon, tirinhas e caricatura. Vamos ver esses tipos de gênero, certo? Vamos lá, então. Vou começar a apresentar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Apareceu, pessoal? Sim. Sim? Então, vamos lá. Gente, alguém saberia me dizer, assim, vão anotando, tá? Vão anotando essas diferenças, porque é importante que vocês entendam qual que é a diferença de uma para outra. Alguém sabe me dizer o que é a charge? Quem quer dizer o que acha que é uma charge? Ninguém? Então vamos lá, então. O que é a charge, gente? Olha, a charge ela é um gênero, tá? Que ela faz uma sátira, uma crítica sarcástica de situações específicas, tá? Então vamos lá. Por exemplo, a gente vai ter ali uma imagem e com essa imagem a gente diz que a linguagem é não verbal, tá? Quando tem alguma coisa que está escrita naquela imagem, a gente diz que a linguagem é verbal. Então, a gente tem alguns gêneros ali, quando a gente olha as tirinhas, quando a gente olha, né? A gente vê alguns gêneros que tem linguagem verbal e linguagem não verbal. Por quê? Porque quando tem linguagem não verbal, é só a imagem, é só o desenho. Mas essa imagem, ela vai mostrar alguma coisa para a gente também. Tem uma crítica, tem uma função, tem uma mensagem que é passada para nós por meio daquela imagem ali. Então, a gente chama de imagem e linguagem não verbal, tá? Se tiver alguma coisa escrita, um balãozinho, um diálogo que vai estar escrito nessa imagem, nós vamos chamar de linguagem verbal, tá? Então, a gente vai ver as que tem linguagem verbal, as que tem as duas, linguagem não verbal e linguagem verbal, tá? Vamos ver aí. Então, a charge é um gênero, tá? Que faz uma sátira. O que é uma sátira? Ela vai fazer uma crítica humorística, mas não é uma crítica assim inocente, é uma crítica sarcástica, para tirar sarro mesmo, né? E assim, é sempre com uma função de crítica de reflexão. Vai levar a reflexão daquele assunto ali que está naquela charge, tá? Então, é uma crítica importante. Então, ela faz uma sátira de situações específicas que são situadas no tempo e no espaço. O que é isso, professora? Situadas no tempo e no espaço? Aquela situação que a gente vai ver nessa charge, ela pertence a um determinado tempo. É algo que aconteceu num determinado tempo. Então, vai ser feita uma sátira, né, um humor ali, em cima de uma situação que está situada no tempo e no espaço, tá? As personagens da charge costumam ser personagens públicas, como, por exemplo, um político ou artista, por exemplo, tá? Sempre tem uma personagem pública. Então, a charge é um estilo de ilustração, de desenho, tá? Que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidas, tá? A palavra é de origem francesa, chargé, e significa carga, ou seja, ela exagera nos traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo assim burlesco, ou seja, para tornar engraçado, né? Para tornar-se possível de que tenha uma crítica engraçada em cima daquilo ali, tá?
Então, esses personagens, eles sempre vão ser conhecidos, ok? No que se refere à linguagem, nesse tipo de texto humorístico, costuma haver associação da linguagem verbal, como eu falei para vocês, e a não verbal. Então, a gente vai verificar na charge a predominância de linguagem verbal, que sempre vai estar escrito alguma coisa, e também do não verbal, porque vai ter a imagem, vai ter a ilustração. Né? Então, a chave é muito utilizada em críticas políticas e ela pode ser cumprida com cartoon. Então, quando a gente vê uma charge, às vezes é um cartoon, vê que é o cartoon, e acha, se confunde com a charge, tá? Vamos ver então. Vamos falar um pouquinho sobre a charge. As charges foram criadas no século XIX, que desejavam se expressar com relação ao governo, a fim de demonstrar indignação e insatisfação com a situação vigente. Então, é importante ressaltar que a charge também aborda outros temas além de política. Às vezes ela vai falar do social, vai falar da economia, né? Então, assim, ela vai falar de acontecimentos que estão à nossa volta. Então, a nossa sociedade aqui, à nossa volta, onde a gente mora, onde a gente está inserido, né? Ela faz, o que faz parte dela? O social, as pessoas, a economia, a política. Então, como ela tem uma crítica, né, que é uma sátira dessas coisas, ela vai ali fazer um escárnio, ela vai tirar um sarrinho, como a gente fala, dessas situações. Então, assim, momento político é muito utilizado na charge, bastante utilizado na charge, né? Então, a gente vê muita charge em meio eletrônico, a gente vê muita charge, às vezes, na televisão, que é passado no jornal, depois que termina, né? A gente vê muita charge também, que mais? Deixa eu ver, em revistas, essas revistas políticas, Veja, Isto É, né? Tem bastante charge nelas. Às vezes no jornal também tem essas charges, né? Então, ela é um gênero textual também. Então, é importante que vocês saibam o que é e qual é a finalidade da charge, ok? Então, vamos ver lá, ó. Vejam, que aparece nessa imagem aqui, pessoal? Linguagem verbal. Isso. E também a linguagem não verbal, porque nós temos aqui a ilustração, o desenho, não é? Sim. Então, a gente tem a linguagem verbal, porque tem um balãozinho com a fala do padre. E aí o padre está dizendo assim, vejam que está no momento aqui do quê? Do casamento dos dois, não é? Ela está vestida de noiva, isso, e ele vestido de noivo. Mas o que eles estão fazendo? Mexendo no celular. Atualizando os status do Facebook. Exatamente, olha lá o que está escrito. E agora eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Nossa! Pois é. Casamento bonito. Qual é a crítica que a gente tem aqui? É uma situação atual, a gente verifica que é. Por quê? Porque está com o uso da tecnologia, o uso do celular. Então, se a gente pegasse essa charge aqui, nós estamos em 2021. Se a gente pegasse essa charge aqui e levasse lá para a década de 1998, 99, as pessoas iriam compreender isso daqui? Muito difícil. Não. Por quê? Porque naquela época não era comum o uso do celular, né? Então, hoje em dia, na verdade, naquela época, acho que nem existia ainda o celular, década de 90. O celular veio surgir aí final da década de 90, começo da década de 2000. Em 2000 que começaram a surgir o celular, né? Aí há 20 e poucos anos. Então, é uma charge que tem a ver com o tempo.
tá? Tá fazendo uma crítica aí do uso excessivo do celular pelas pessoas, né? E mais além disso ainda, de que as pessoas, tudo que fazem, tem que colocar, postar no status do Facebook. Então, pessoas assim que são muito dependentes, né, de rede social, que é aquelas pessoas que dão um passo do que vão fazer, tem que colocar na rede social, né? Colocam, expõem a vida na rede social, né? Então, como se isso já tivesse inserido na vida das pessoas como se fosse algo comum. É uma crítica, porque, na verdade, está dizendo que é um absurdo, né? As pessoas têm tempo para tudo, o celular tem tempo para tudo, né? Tem função também, rede social tem função também, por exemplo, né? O Facebook, ele tem uma função, tem várias páginas que a gente acompanha no Facebook, tem os amigos que a gente tem, parentes, amigos distantes, acaba aproximando as pessoas, né? Mas tem pessoas que extrapolam essa função de rede social e acabam ficando totalmente dependentes dela. Então, é isso que essa crítica aqui está falando. Mas percebam que ela tem relação com o nosso tempo. Então, se a gente pegar essa charge e levar para uma outra década, uma década, 2 décadas atrás, já vai ficar complicado. E até no começo também dos anos 2000, porque o uso do celular não era tão grande assim, né? O uso do celular começou a ficar bem, assim, excessivo, né, de alguns anos para cá. Então, no começo, quando o celular foi criado, também não tinha esse tipo de crítica, né? Então, se a gente levar também até para o começo dos anos 2000, a gente vai ver que não tinha, até porque naquela época não existia Facebook. Naquela época existia uma rede social, lá pela década de... lá pelo ano de 2008, 2007, 2008, 2009, acho que até um pouquinho antes, 2006, tinha o chamado Orkut. Começou tudo pelo Orkut. Era uma outra rede social que tinha várias páginas lá e tal. Aí um dia o Orkut morreu. O Orkut foi embora e aí entrou o Facebook. O Facebook entrou bem nessa época aí, né? 2008, 2007, 2009, 2010, foi aí que o Facebook entrou. Minha irmã nasceu em 2000. Hum? Minha irmã nasceu em 2000. Nasceu em 2000, sua irmã. Ah, então. Pois é. Então, nesse comecinho de década aí, gente, dos anos 2000, não tinha esse uso do celular, não tinha esse uso excessivo das redes sociais. Então, se a gente pegasse isso daqui, não iria fazer muita função, né? Olha, tá vendo que está escrito aqui, até aqui, ó. Ah, acho que não é um ano 2022, não. Não é, porque nós não estamos ainda em 2022. Mas é uma coisa bastante atual, né? Significa que as pessoas estão dependentes excessivamente das redes sociais, que no meio do casamento tem que parar e postar, até o padre falando que poderia fazer isso, né? Qual que é aquela frase? Agora eu os declaro marido e mulher. O noivo pode beijar a noiva, é aquela frase clássica, né? Não, podem Bem atualizar bonita. noivos, que absurdo. Aquela... Então, diga, Os jovens de hoje em dia não estão como antes. não estão, né? Não estão como antes. Você fala que nem adulta. Nem adulto, isso. As pessoas não estão como antes. E olha, gente, são pessoas de todas as idades. Eu conheço pessoas idosas que são totalmente dependentes de celular, de rede social. O WhatsApp é outra coisa que virou uma rede, que é uma rede social, que as pessoas ficaram dependentes. Por quê? Porque tem status também, não tem? E tem gente assim que muda o status do WhatsApp o dia inteiro. O que está fazendo, vai lá e posta no WhatsApp. Tudo que está fazendo, posta no status do WhatsApp, porque ele tem um status também. E aí tem aquele outro que fica o dia inteiro vendo o status do outro, observando a vida alheia, né? Então, gente, é uma crítica grande que tem em cima disso daqui. Mas, veja, está relacionado com um tempo, né? Então, se a gente pegar essa charge e levar lá para trás, uns anos antes,
ela vai ficar descontextualizada, não vão entender. Então, ela tem relação com o tempo atual para fazer essa crítica, tá? Passou um tempo, muitas vezes não vai se perceber mais. Olha esse outro aqui. Lembra que eu falei para vocês? Elas, conteúdo social. Essa que a gente viu anterior é um conteúdo social. Por quê? Porque é uma situação que ocorre na nossa sociedade. E é uma situação comum. Então, a charge ela vai fazer crítica social, ela vai fazer crítica política, ela vai fazer crítica de economia, tá? Tudo que envolve a nossa sociedade ali, se for alvo de crítica, Professora, ela vai fazer. Diga. eu coloquei aqui no meu caderno o nome da professora, a data, e eu coloquei charge, e coloquei gênero verbal e não verbal, tá certo, né? Eu resumi. Isso, exatamente. Gênero não verbal e verbal que tem relação com o tempo em que foi criado, tá? Tá, É vou a escrever aqui. principal característica, porque ela tem a relação com o tempo. Então, se a gente pegar essa daqui, por exemplo, ó, a gente tem charge há muitos anos, a charge foi criada, há muitos anos. Então, por exemplo, tem charge que a gente vai pegar lá de trás, da década de 90, que se a gente for ver agora, vocês não vão entender. Por quê? Porque tá aqui, esse aqui é um conteúdo político. Ó, tem um presidente aqui, né? Como eles adoram fazer fazer crítica em cima de quem está atualmente na política, então eles também fizeram crítica com outros políticos de outras décadas. E aí, se a gente não sabe quem foi o político daquela década, nós não vamos entender. Não vamos entender a situação. Então, ela tem a ver com o tempo. É a principal característica. Ela está relacionada. Vamos ver o que fala isso aqui, ó. Ela tem duas imagens. Tem a linguagem verbal, porque a gente vê que tem aqui, né? Uma Professora, eu não entendi fala. muito bem essa imagem. Eu vou explicar. Mas vamos ver as características dela primeiro. Então, a gente tem a linguagem verbal, que tem as coisas escritas aqui, os diálogos, né? E também tem coisas escritas, ó, Belo Horizonte, né? E tem o não verbal, que é o quê? As duas imagens, né? Que quer dizer alguma coisa. Então, assim, onde está o trocador? O ônibus está aqui, assim, Belo Horizonte, né? É um ônibus de Belo Horizonte. Então, foi alguma coisa que aconteceu ali naquela cidade, né? Não tem trocador. Sabe aqueles trocadores de dinheiro que recebe o dinheiro dentro do ônibus? Aqueles trabalhadores que ficam. Vocês já entraram no transporte público? Tem cobrador aqui, trocador aqui em Campo Grande? Cobrador que recebe o dinheiro? Não. Mas há uns anos atrás tinha, tá? Na cidade de São Paulo, grandes capitais, ainda tem o cobrador. Ó, tem até essa cadeira aqui, né? E aquela roleta por onde passa ali, tá vendo? Então, o que que acontecia dentro do ônibus? Sempre tinha um Quando eu era motorista. pequena, tinha isso, professora. Isso. Por quê? Porque a Uns função 4 anos. é de um tempo para cá, né? Então, o que que aconteceu aqui, ó? O que que acontece? O motorista é só motorista. Ele só dirigia, fazia as paradas, né? Tem que fazer as paradas certinho, abrir a porta para as pessoas entrarem, abrir a porta para as pessoas saírem, né? Essa é a função do motorista. E aí tinha o cobrador, gente, que chamava também de trocador, porque ele ficava lá, né? E as pessoas que pagam com dinheiro, a pessoa entrava no ônibus, o motorista já partia, né? Já ia embora, continuava guiando o ônibus. Enquanto isso, a pessoa entrava dentro do ônibus, ia passar pela roleta e aí entregava o dinheiro para o cobrador, né? Então, era ele que cobrava a passagem, cobrava pelo dinheiro. E aí, ali também, nessa catraca, tinha a parte onde colocavam o cartão, o passe, quando as pessoas tinham, né? Em algumas capitais ainda tem. Então, isso fazia o quê? Com que o motorista, cada um tivesse sua função. Agora, hoje em dia, é o próprio motorista que tem que fazer isso. Foi uma maneira de economizar, sabe? Essas grandes empresas aí, de economizar e colocar tudo na função de uma pessoa. Sendo que é difícil para ele, né?
trocar o dinheiro ali, tudo, e parar e trocar, é muito mais difícil, além de atrasar as viagens também, né? Então, isso daí foi uma maneira de economizar de uma maneira errada, ok? Então, assim, ele pergunta, a pessoa que está entrando dentro do ônibus, onde está o trocador? E aí aqui, isso pode ver que está separado. Eles fizeram uma relação com essa imagem aqui. Aqui o homem perguntou onde é que estava o cobrador, que ele estava bravo porque não tinha cobrador, né? Perguntou para o motorista fez assim, não sei, meu Deus, eu que tenho que fazer, né? E aí vem a repórter e pergunta aqui para o presidente, onde está o motorista? Por quê? Porque o presidente ele foi logo no início, né, que ele entrou até o ano passado, ele teve envolvimento com aquele rapaz que era motorista dele, o Queiroz, né? Então a mídia ficou super em cima daquilo, todo mundo queria saber onde é que estava o motorista, que ele tinha desaparecido, que tinha sido motorista da família dele, lembra? Então eles estão fazendo uma crítica disso, eles fizeram relação de uma coisa com outra, ó, só para ficar uma coisa engraçada, né? Trocador e motorista, porque tem essas duas funções dentro do ônibus. Então aqui eles fizeram uma crítica falando, vamos primeiro falar do trocador e depois vamos perguntar onde é que está o motorista pela jornalista, porque o assunto da vez era um motorista. Todo mundo queria saber onde estava o Queiroz, o motorista. Então, eles fizeram uma relação de uma coisa com a outra para ficar engraçado e tirar sarro da situação, né? Então, essa charge aqui é uma charge política, mas também tem a ver com a relação econômica, né? Porque fala dessa primeira parte aqui do ônibus, né? Que mexe com a economia também. Então, olha que legal, eles fizeram uma relação de uma coisa com a outra para ter esse sentido engraçado, tá? Vamos para a próxima. Vacina para prevenir contaminação de comentários de internet. Tem? O que a gente vê aqui? A gente vê assim, Não. a enfermeira, né, aplicando uma vacina, está fazendo a vacinação do quê? Da gripe, né? E aí vem um moço e pergunta se tem vacina para prevenir contaminação de comentários de internet. Tem? Então, assim, as vacinas são aplicadas para quê, gente? Para prevenir coisas nocivas. O que é nocivo? É aquilo que vai causar mal à nossa saúde, que são os vírus, né? Que são as doenças causadas por vírus. Elas causam um mal para a nossa saúde, então é uma coisa nociva. Então, ela serve para o quê? Para prevenir da gente se contaminar Professora, com isso. Diga. o que é Duque? Apareceu na palavra, no coisa passada. Na É a outra imagem. assinatura. É uma assinatura, eu acho. Do cara que fez. Aqui, né? É, Duque. na outra imagem apareceu também. E também é o Duque. Ele é um chargista. É ele quem fez essa charge. É o criador da charge. Ele coloca sempre a assinatura dele. Tá vendo? Sempre tem assinatura. Por quê? Porque eles são criadores de conteúdo, né? Conteúdo crítico. Então, eles fazem essas charges e assinam embaixo. Então, a gente tem grandes chargistas muito famosos no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, né? Então, a charge não é só brasileira. A charge tem em todos os países, tem no mundo todo, né? Tem jornal que é especialista em charge, principalmente lá na França, onde foi criado o gênero charge, né? E como eles fazem crítica muito ferrinha, gente, já teve caso de chargista que foi assassinado, né? Não aqui no nosso país, obviamente, mas em outros países aí que foram mortos por terroristas, que fizeram crítica em cima desses grupos terroristas, né? Por meio da charge, colocaram no jornal. Então, assim, veja que tudo que faz crítica tem uma perseguição em tudo quanto é parte do mundo, né? Dependendo com quem mexe, né? Foi mexer com terrorista, né? Foi fazer uma crítica de terrorista. É um jornal, ele tem todo o direito, mas terrorista não perdoa nada, né? Porque são pessoas muito ruins.
Então, existe chargista em tudo quanto é parte do mundo, e chargistas muito famosos. Por isso que eles colocam a assinatura deles aqui, né? Então, esse aqui, gente, está falando da vacina, né? Para prevenir a contaminação de comentários da internet. Olha só, como se fosse um vírus isso, né? Parece que contamina as pessoas, esse negócio de comentários da internet, que faz tão mal para as pessoas, que as pessoas na internet, na rede social, elas comentam o que elas querem, da maneira com que elas querem, né? Não perdoando ninguém. E acabam contaminando as pessoas que ficam lendo, né? Isso influencia as pessoas que leem esses comentários, né? Quando são comentários benéficos, bons comentários, né? Isso é bom, mas quando é um comentário ruim, então assim, a gente tem que ter uma cabeça, né? Crítica, aberta, para não se contaminar aí com esses comentários que vêm, que muitas vezes são comentários nocivos, ruins, que causam mal para as pessoas, né? Então, olha só, é uma crítica social. Está falando novamente sobre o uso da internet, né? Sobre essa contaminação desses comentários que as pessoas fazem, que não é legal, que é nocivo, né? Fez uma relação com a vacina. Então, você vê, olha, tem algo, sim, de humorístico, mas é uma crítica muito grande em cima dessa questão aí, tá? E outra coisa, é relacionada com o nosso tempo? Sim ou não? Sim. Sim, 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 sim. Sim, né? Se a gente pega essa charge aí e coloca também lá no início dos anos 2000, as pessoas vão entender? Não, Não. Não. exatamente. Então, ela é específica do nosso tempo. Ó, característica da charge, a crítica tem relação com o nosso tempo, tá? Olha lá. Saiu mais um. Oba! Esse homem aqui está vendo a televisão. Tá vendo? Aí no segundo quadrinho ele fala: a saída de alguém da caverna na Tailândia é melhor do que Gol. Agora que eu vou falar para vocês por que que ela tem a ver com o tempo, ela é relacionada com alguma coisa que aconteceu no tempo. Vocês ficaram sabendo há uns anos atrás de uns meninos que ficaram presos numa caverna na Tailândia? Aham. Eu não fiquei, não. Era um time de futebol? Isso, exatamente. Sim. Eu vi o filme também. Foi feito até um filme, né? Mas já faz tempo que você viu? Não, foi esse ano ainda, mas eu assisti. Pois é. Para você ver, se eles fizeram um filme sobre isso, é porque esse acontecimento ocorreu já tem um tempo, né? E foi uma coisa assim que todo mundo ficou, o mundo inteiro ficou sabendo. Então aconteceu já tem uns anos, né? Você viu o filme, daí por conta disso você soube desse acontecimento, que foi um acontecimento real, né? Isso aconteceu, gente, em julho de 2018. Ó, 18, 19, 20, 21. Tem 3 anos que isso aconteceu. Então, aí a idade de vocês, na época, vocês eram mais novinhos, eram mais crianças, né? Talvez nem ficaram sabendo disso aqui. Então, veja como tem relação com o tempo. Se a gente pega uma charge de 3 anos atrás, que essa daqui é uma charge de 3 anos atrás, do Ricardo Welbert, ó. Então, se a gente pega essa charge de 3 anos atrás, talvez a gente não vá compreender, ou quem esteja vendo essa charge aí, como alguns de vocês, não tem essa compreensão se não souberem do que aconteceu naquela época. Então, ela tem a ver com o tempo. Por isso que eu falo, se a gente pegar uma charge lá da década de 90, de 10 anos atrás, até de 3 anos, olha aí, a gente não vai entender se não tiver conhecimento do que aconteceu naquela época, daquele fato que aconteceu naquela época. Então, aqui ele está falando, né, disso daí. Então, o rapaz estava olhando ali e ficou alegre. Saiu mais um, oba! Porque os meninos foram saindo dessa caverna, gente, um por um. Eles entraram, era um time de futebol, para quem assistiu o filme, né? Eles entraram nessa caverna, estavam lá visitando, fazendo expedição, era um time de futebol, eram os meninos, né? Junto com o treinador.
E aí eles entraram na caverna, e como era uma caverna que tinha muitas ondulações, assim, né? Tinha que subir, descer. Quando eles chegaram até um determinado lugar lá dentro, caiu uma chuva imensa. E aí acabou inundando essa caverna. A caverna era inundada quando chovia, mas quem é que ia imaginar que ia chover, né? E eles não sabiam também que essa caverna ficava inundada. Então, o que que aconteceu? A caverna ficou inundada, mas como eles estavam numa parte mais alta, em cima de uma pedra, foi onde eles ficaram, então a água não subiu até ali. E aí eles não conseguiam sair porque a caverna estava inundada. Então, eles descobriram, né? Eles ficaram uns dias desaparecidos. Aí eles subiram. Levou muito tempo para esses meninos saírem, porque aí tiveram que, né, estudar um método de como que iam tirar esses meninos de lá, porque a caverna ainda estava inundada. Ia demorar muito tempo. Eles estavam sem comer e tal. Então, o que que aconteceu? Eles levaram mergulhadores, né? O governo mandou mergulhadores e os mergulhadores foram levando comida para eles enquanto foram retirando. Aí estudaram um jeito, aliás, de retirar esses meninos. Então, eles levaram tubos, né? Ensinaram essas crianças lá rapidamente como que usava. E aí eles iam, dois ou três, eles iam levando, tirando esses meninos com esses tubos de respiração, saindo um por um. Então, cada vez que saía um menino, todo mundo ficava super feliz, super contente, né? E só assim que eles foram retirados da caverna, tá? Então, todo mundo ficava contente, né? Mas olha só, tem uma Que crítica bom na que conseguiram verdade. tirar os meninos de lá. Oi? Que bom que conseguiram tirar os meninos da caverna. Que bom, que eram crianças, né? Eles tinham aí, acho que entre 11 e 13 anos. Eles eram, tinha aí a idade de vocês. Eles tinham. Então, Teve gente, uma prova Eu também. tenho 9, prof. Teve uma prova do curso que falou sobre isso. Teve um texto falando sobre esse caso. pois é. Olha aí, é porque é recente, na verdade, né? Não tem tantos anos assim. Mas se a gente não tem conhecimento, nós não vamos entender isso aqui. Então, estão vendo que a charte tem características com relação do tempo. Ela vai falar sobre o tempo atual. Então, ela foi feita aqui em 2018. Essa é uma charge de 2018, tá? Mas tem uma criticazinha aqui, gente, que ele fala nessa segunda imagem aqui, ó. A saída de alguém da caverna na Tailândia é melhor do que Gol. Então, assim, a pessoa também fica, né? Tá falando ali dessa relação aí de dependência, de ficar assistindo as coisas, né? Ali, e meio que torcendo. Tá certo, ele ficou assim, feliz, mas virou um entretenimento, né? Na crítica na época é que isso tinha virado um entretenimento e na verdade era uma desgraça que tinha acontecido, né? Desses meninos terem parado lá, uma coisa muito séria, né? Então a gente ficava feliz quando saía mais um, mas não era um entretenimento, né? Que bom que acabou aquilo. Que bom que saíram todos esses meninos da caverna. Então faz uma criticazinha aí também em relação que as pessoas ficam se divertindo assistindo a desgraça alheia. Entendeu? Veja que a crítica é essa daí. A pessoa se diverte assistindo aí a desgraça alheia, mas de uma forma ele ficou feliz porque os meninos saíram. Mas assistir a desgraça alheia não é uma coisa legal. A gente ficava feliz de saber que aquilo estava terminando, né? Que ia acabar. Então é diferente, tá? A crítica é em cima disso aqui. Vamos lá para o terceiro. Essa charge aqui é do caso, tá? Outro chargista. Vamos lá, ó. O que está escrito aqui? Lixo. A gente tem o quê? Um rapaz aqui, né? Olhando lixo e o outro aqui. Vamos ver o que diz esse aqui. Sabia que o Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo? Aí o outro de trás, com o celularzinho na mão, diz assim: se levassem em consideração as postagens que o pessoal faz nas redes sociais, tenho certeza de que seríamos o primeiro. Então, o que ele está fazendo aqui, gente? Uma relação de que tipo de lixo com o lixo de verdade?
Hum? É uma crítica em Tá cima querendo que a internet é um lixo? na verdade, as postagens, né? Isso, que o teor dessas postagens aí na internet não são, a maioria não é legal. Muita gente coloca muita coisa na rede social que não é legal, como se fosse Que não realmente presta. que não presta, como se fosse um lixo virtual, né? E tem muitas pessoas que colocam realmente na internet coisas que não são legais, muita mesmo, né? Então, o homem estava falando do lixo, olhou aquela lata de lixo ali e falou: puxa, você sabia que o Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo? Né? Tem uma população grande que produz muito lixo, né? E aqui ele falou, bom, se a gente levasse em consideração as postagens que o pessoal faz, né, nós seríamos o primeiro. Ou seja, que aqui tem, o que que ele quis dizer? Ele quis dizer que aqui no nosso país as pessoas fazem muitas postagens que não são legais, que não são boas, que equivalem se fosse lixo virtual, né? Que não sabem utilizar a internet de uma maneira inteligente, de uma maneira benéfica, de uma maneira útil, né? É essa crítica que ele está fazendo aí, tá? Então, é uma crítica de conteúdo social, linguagem verbal, linguagem não verbal, e o conteúdo está relacionado com o nosso tempo, né? Rede social, internet, postagens, em relação com o nosso tempo aqui, tá? Aqui a gente tem uma charge do Renato, tá? Bom, vamos ver aqui. Olha, é uma charge política. Lembra que eu falei para vocês que eles gostam sempre de ficar tirando sarro, fazendo conteúdos de políticos? Tem bastante também na charge. É uma das características dos temas da charge, é a política. Aquele que a gente viu antes era social, esse aqui é político. Então, aqui é o ex-presidente Lula, né? Que vamos ver o que ele está falando aqui. Sentado num lugarzinho aqui, que a gente vê que é um quarto fechado, né? Olha lá, com o celular na mão. Okamoto cancela os barril de chopes, fala para o Bunlai também suspender as picanhas e as costelas. Ó, vocês não vão entender essa charge aqui se eu não explicar. Por quê? Porque foi um acontecimento aí que foi lá na década aí, no ano também, eu Eu não acredito, entendi nada. pois é, que foi no ano aí de 2018, também de 2019, né? Bom, ele estava preso, foi em 2000 e, deixa eu ver, ele foi preso em 2018, 2017, 2018, que ele foi preso, acho que foi 2017, isso mesmo. Então, esse Okamoto aqui era um japonês da Polícia Federal, um senhor que era um japonês, que era um policial federal que estava envolvido, né, num esquema de corrupção ali que tinha relação com ele, né? Diziam que tinha relação com ele. Então parece que ele andou fazendo alguns favores ali e tudo mais para ele. Então quando ele fala Okamoto, cancela os barril de chope, fala para o Bunlai. Bunlai era outro dele que estava envolvido nisso também. Fala para o Bunlai também suspender as picanhas e as costelas. Por quê? Porque ele foi parar na cadeia. E esses dois aqui também foram investigados. Entendeu? Então, assim, diziam que eles tinham amizade, dessas coisas aí, né? De fazer churrasco e tudo mais. Então, e estava envolvido em esquemas de corrupção. E aqui foi quando ele ficou preso, porque quando ele ficou preso era o lugar que o ex-presidente Lula ficou preso, era um lugar desse tipo aqui, em Curitiba, né? Um partinho lá na Polícia Federal. Então, veja, está falando de conteúdo político daquela época, né? Linguagem verbal e linguagem não verbal e conteúdo político de uma determinada época. Então, se a gente não sabe desse acontecimento aí, do envolvimento desse Okamoto, desse Funai, com as coisas de corrupção dessa época aqui, nós não vamos entender. Tá vendo como ela tem relação, então, com o tempo?
Próximo. Aqui a gente tem aqui um carteiro saindo correndo com um carnê de IPTU na mão. Estão vendo? Esse carnê de IPTU está escrito aqui IPTU 2013. E aí aqui o senhorzinho que estava recebendo, né, esse IPTU começa a latir espantando o cachorro, ou espantando o carteiro, como se fosse um cachorro, tanto que o cachorro ficou olhando para a cara dele espantado. Oh, epa, mas que isso? Essa função é minha. Então, ele super Só agressivo, para não ficar com IPTU? porque não queria receber o carnê do IPTU. Por que será que ele não queria receber o carnê do IPTU, gente? Eu nem sei para que é o IPTU. IPTU é um documento da casa que você tem que pagar todo ano. Ah, tá. Agora entendi. Te O compreendo, moço. O IPTU, ele é um imposto que tem que ser pago do imóvel que você tem. Você tem qualquer imóvel que você tiver, uma casa, um apartamento, um comércio, você tem um imóvel, né? Você tem que pagar um imposto para o governo todo mês. Então, ele chega em forma de carnê. Todo mês ele chega, esse IPTU, né, para os proprietários. E não é barato. Tudo que é imposto é caro, né? Os impostos são caros. Então, é uma crítica o quê? Uma crítica econômica em relação à economia. Antigamente, gente, nem existia IPTU. Há muito tempo atrás. Não existia esse tipo de imposto. E quando começou a existir, o IPTU não era caro. O IPTU também era barato, né? Mas, como tudo foi aumentando, inflação, de impostos e tudo mais, os IPTUs ficaram um imposto caríssimo, que as pessoas não querem receber. Então, isso é de uma situação aí que vem aí também dos anos 2000 para cá. Esse imposto muito caro começou a partir dos anos 2000, tá? Então, olha, se a gente pega esta charge aqui e leva ela lá para a década de 90, de 80, as pessoas não vão entender, né? Porque é alguma coisa que foi criada depois aí dos anos 2000, que o IPTU começou a encarecer muito, ficar muito caro, tá? Então, é uma crítica à economia. Aqui o tema é economia, tá? Aqui a gente tem outra. Oi? Qual o horário que acaba a minha aula? A minha aula vai até as 8h30. Se eu terminar antes... Isso, tudo isso. Eu não estou escutando. Está muito abafado. Ainda assim ficou. Quem que está falando, gente? Não estou percebendo aqui. Ana Beatriz. É a Ana Beatriz. Ana Beatriz? É. Tá abafado, Ana. Mas vamos dar continuidade, gente, senão eu não consigo terminar. Aqui é outra charge política, tá? Ó. Lute, Facebook com Lute cartunista. Lute é o nome do cartunista. Presidente, podemos fazer uma pergunta? Claro, mas só depois de bater continência, tá ok? Aqui tá fazendo um sarrinho porque ele é ex-militar, né? Lembra com o que é continência? Aqui, gente, aqui, ó, também é uma crítica política e uma crítica econômica também, tá? Então, assim, por que eu trouxe charges que são de conteúdo atual, para vocês consigam compreender e um pouquinho para trás. Se eu pegasse charge lá da década de 90, vocês não iam entender.
Então, o que eu quero que vocês deixem, fique claro para vocês, que tem a ver com o nosso tempo, tá? E as temáticas, é isso que a gente está vendo. Política, social e economia. São essas três temáticas características da charge, tá? Então, aqui, ó, a gente vê um pessoal grande, uma fila enorme, né? E tá aqui como se fosse no açougue, né? Vai de segunda aí, patrão, né? Ele está como se fosse oferecendo carne de segunda. Bolsonaro propõe carteira profissional de segunda classe, né? Então, assim, era um projeto de carteira de primeira classe, carteira de segunda classe, ou seja, separar categorias de trabalhadores. Era uma proposta, tá? Então, aqui fez uma relação com açougueiro, né? Como se estivesse oferecendo carne de primeira e carne de segunda. E a gente sabe que carne de segunda não é uma carne que é uma carne super boa, né? A carne de segunda é uma carne que ela tem mais gordura, que é uma carne mais, entre aspas, mais ruim, não é uma carne nobre, né? Então, está dizendo assim, quando a gente fala esse termo de segunda, popularmente, é entendido como não é uma coisa tão boa, né? Que é uma coisa menor, né? Que é uma coisa de pobre, né? E ficou conhecido, infelizmente, como esse tipo de coisa aí, infelizmente. Então, quis dizer assim que a carteira de segunda classe, uma pessoa que está rebaixando uma classe social, né? Então, aí fez analogia com carne de segunda, aqui, ó. Vai de segunda aí, patrão, como se ele estivesse oferecendo, né? Carne de segunda para as pessoas. Na verdade, está oferecendo uma carteira de trabalho de segunda classe. E não pode, que a carteira de trabalho, todos os trabalhadores são iguais, né? Bom, essas são as características, então, da charge, gente. Se a gente pegar essa daqui também, né? E levar daqui uns anos, o pessoal de quinta, oitava série também não vão entender, porque não passaram por esse período aí da política atual, da economia, né, da sociedade, não vão entender. Então, ela é relacionada com o tempo atual, o tempo em que ela foi criada, tá? O tempo em que a charge foi criada. Agora vamos para o cartoon. O cartoon, gente, ele é um pouco diferente. Geralmente, quando se vê a charge e o cartoon, se pensa que são iguais, mas não são. São semelhantes. Vamos lá ver, ó. O cartoon é um tipo de texto também humorístico, tá? Que se caracteriza como uma espécie de anedota gráfica sobre o comportamento humano, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre o comportamento humano. Nele, podemos visualizar apenas a presença da linguagem não verbal ou a associação com a verbal. Então, a gente vai observar a linguagem não verbal e a linguagem verbal também. Mas a gente vai ter, às vezes, cartoon que só tem o não verbal, que só tem a imagem. Diferente da charge. A charge sempre vai ter a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Aqui no cartoon, a gente vai encontrar, às vezes, só a linguagem não verbal. Só o desenho, só a ilustração. Mas, às vezes, vai ter também a linguagem verbal, tá? Então, no geral, o cartoon, ele aborda situações que poderiam ocorrer em qualquer tempo. Olha a característica que é diferente da charge. Poderiam ocorrer em qualquer tempo ou lugar, satirizando os costumes humanos, sem fazer referência a uma personalidade em específica, tá? Então, vocês viram ali que tem a charge, ela tem um conteúdo político, social, econômico. Quando ela tem um conteúdo político, é sempre alguém que está na política, então é alguém conhecido por todo mundo. Às vezes não é só um presidente, às vezes é também é, um outro tipo de político que também é conhecido por todo mundo, um prefeito, um governador, né? De quem é muito conhecido. E aqui, no cartoon, a gente não vai ter uma personalidade específica, às vezes, que todo mundo conhece, porque ela vai falar muito das situações humanas, das coisas que acontecem no dia a dia. E
A principal característica do cartoon, gente, é que não tem essa relação com o tempo. O cartoon, se a gente pegar um cartoon que foi feito lá na década de 90, que foi feito há 10 anos, que foi feito há 3 anos, a gente vai entender, porque vai falar do comportamento humano. Não tem a ver com o que está acontecendo atualmente na nossa sociedade, tá? É diferente da Sartre nesse sentido, porque em qualquer tempo dá para entender, tá? O nome cartoon, ó, esse nome cartoon, veio de um fato que ocorreu no ano de 1841, lá em Londres. Caramba, faz Olha, muito tempo. faz muito tempo. Então, qual que é a história? O príncipe Albert, com o objetivo de decorar o palácio de Westminster, ele promoveu um concurso de desenhos feitos em grandes cartões. Então, cartoons, é essa palavra aqui, ó, com 2 Os, é cartões em inglês, né? Então, ele promoveu esse concurso de desenhos feitos em grandes cartões que seriam colados nas paredes. Aí, para satirizar a situação, para ficar engraçado, isso daí, a revista inglesa Punch, a primeira revista humorística do mundo, publicou os seus próprios cartoons e assim deu um novo significado à palavra, né? Então, assim, esse príncipe Albert, ele fez esse concurso de desenhos feitos em cartões para decorar as paredes do palácio. Poxa, para pensar. Um palácio inglês, geralmente ele é decorado com o quê? Com telas antigas, obras de artes, assim, famosas, né? Muito antigas, de pintores renomados, né? Telas caras, não é isso que a gente vê nos palácios? É isso que a gente vê. E o que esse príncipe fez? Ele fez uma coisa totalmente inusitada, que ninguém esperava. Esse príncipe fez um concurso para as pessoas da comunidade, da sociedade, fazerem esses desenhos em cartões para colar nas paredes. Então, é uma situação diferente, né? E aí, essa revista aí, que foi a primeira revista humorística do mundo, né? Que quis satirizar, quis tirar um sarrinho da situação ali, né? E aí ela publicou os seus próprios cartoons. Aí ela criou esses cartoons humorísticos aí, né? Como, tirando um sarrinho de que iriam decorar as paredes. E aí se deu um novo significado à palavra cartoon, que é um gênero humorístico também, por meio do desenho, tá? Vamos ver um exemplo de cartoon aí, gente. Olha lá. Me deem um nome de um bicho bem conhecido que comece com a letra A. Aí o menininho respondeu. Aedes aegypti. Aedes aegypti. O que é o Aedes aegypti? Aedes É o mosquito da dengue. e tá certo o jeito que está escrito? Acho que não. Não, né? Eu Ó, também acho que não. Aegypti, Aedes aegypti, não é assim que escreve Aedes aegypti, né? Aedes aegypti. E em lugar desse I aqui, a gente tem um Y e depois do T ainda tem um I. Então, assim, o que está mostrando aí? Está mostrando que o menininho não compreende, né? Não compreende o que é um bicho conhecido mesmo, né? Que tirar um sarrinho aqui. Na verdade, o Aedes aegypti, ele é um mosquito que todo mundo sabe da dengue, né? Que ele transmite a dengue, a zika, a chikungunya, já há muitos anos, né? Então já é um mosquito bastante conhecido, né? Mas ele colocou de uma maneira errada, escreveu né? Falou de uma maneira errada. Aqui está falando de um conteúdo, na verdade, para falar da deficiência, né? Da educação. E as crianças não têm uma educação tão boa, não aprendem tão bem, principalmente a escrever, a ortografia. Olha, isso foi em 2007. Tá vendo? Naquela época já tinha a Aedes aegypti, que era muito
conhecido, né? Já tinha dengue naquela época. E também os problemas com a educação também tem a ver, né? Que as crianças têm esse problema com ortografia, problema de compreensão, de entender errado, que na verdade não foi isso que a professora quis dizer. A professora quis perguntar de um bicho mesmo, né? De um animal, e ele respondeu dessa maneira aqui. Então, tirou um sarrinho ali do comportamento que o menino não entendeu direito, mas fala da questão aí da educação. Educação, entre aspas, é um ensino, né? Um ensino deficiente que tem no nosso país, porque tem mesmo, né? Escolas aí, infelizmente, públicas, né? Que deveriam ser melhor, mas não tem todo um aparato, né? Que deveria ser investido mais na educação, para que a educação melhorasse. Essa é a crítica, né? Bom, aqui, olha lá, nós temos um outro cartão. Nem tá, vocês estão vendo que nem tem ano aqui, não tem data, não tem nada? Significa que a gente, em qualquer tempo, pode entender isso aqui. Então, não tem relação com o tempo, tá? Nem aquele outro lá. Ó, mas eu não quero namorar você. O homem está respondendo para quem? Quem que é essa daqui? A morte. A morte. Ó a foicezinha dela ali, né? Ah, sabe aquela personagem que nos quadrinhos que ela vem buscar? É a Dona Morte, né? Yes. Isso. Aí ela responde assim: ah, não. Então o que faz com esse cigarro na boca? Mas eu não quero namorar você. Ah, não? Então o que faz com esse cigarro na boca? Porque assim, namorar a Dona Morte? Porque vai começar a ter um relacionamento com a Dona Morte, significa que ele não vai demorar, ele não vai durar muito tempo, não é mesmo? Uma hora ela vai acabar levando ele. Eu entendi o conceito desse cartoon. Entendeu ou não? Entendi. Entendeu, né? Por quê? Porque a pessoa, a partir do momento que começa a fazer alguma Eu coisa, também entendi, vai, professora. entendeu também? Sim. Tá falando sobre uma questão de saúde, E sobre de quem fuma. Fumar faz muito mal. E se ele continuar fumando, logo, logo ela pega ele. exatamente. Logo, logo ela leva ele embora de vez. Então significa assim, se é uma coisa ruim, o fumo, que é uma coisa ruim, né? E isso vai começar a prejudicar a saúde dele, então ele começa a ter um relacionamento com ela, né? Já está caminhando aí para a morte. Ele começa uma relação com a morte, né? De uma hora não vai durar muito tempo. Então, é isso aí que ele quer dizer. Mas eu não quero namorar você. Ah, não? E o que você faz com esse cigarro na boca? Se não quer, então, caminhar para a morte, não quer ter uma relação com a morte, né? Que vai acabar sendo levado, então tem que tirar o cigarro da boca. Tem uma crítica em relação à saúde. Veja que não depende de tempo também aqui, gente. Em qualquer década, em qualquer tempo, essa charge é entendida. E está falando do quê? Do comportamento humano. Vocês estão percebendo que é do comportamento? Não está Professora, falando de isso não é uma... cartoon? Esse é cartoon. Essa é Professora, característica eu do achei cartoon. cartoon mais legal que a charge. Você achou mais legal que a charge? Sim. Tem suas diferenças, Tem. Tem a mas diferença, é bem né? parecido. É bem parecido. Então, estão vendo que confunde? Mas Uhum. elas têm características diferentes. Não está falando de política, não está falando de social, né? Não está falando de economia. Está falando de comportamento humano. Como que as pessoas se comportam. Fumar é um ato que é nocivo para a saúde. Isso é o comportamento humano que está falando. E é por isso que se entende em qualquer tempo. Ela não está relacionada com uma coisa que aconteceu especificamente no tempo atual. Então, por isso que é diferente, tá? Olha lá. Esse aqui a gente tem um menininho que não tem as perninhas, né? Não tem parte das perninhas e está segurando uma bola. Zeca, o que é preconceito? Aí ele pergunta para o outro ali. Não sei, deve ser doença de adulto. Então, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão jogando bola. Estão vendo que eles estão num campinho aqui? Sim.
Tem um gol aqui com uma outra criança lá, um outro menininho, provavelmente aqui, né? Olha, é de 99, de 1999, tá vendo? Então, o menininho que tem uma deficiência física, porque ele não tem parte das pernas, ele está brincando, jogando futebol, né? Com o outro menininho ali. E aí ele pergunta, o que que é preconceito? Aí o menino fala que ele não sabe, que deve ser doença de adulto. Então, o que está querendo falar aqui, gente? Qual é a crítica? Sobre o preconceito de, tipo, ele não ter perna, mas tá ali jogando futebol. Porque tem gente que critica isso, né? Que fala que ele não pode, que ele não consegue. Tem gente, mas eu acho, eu acho errado eles falarem isso. Sim, com Falarem certeza. mal sobre os deficientes. Gente, todo preconceito é errado. O que que é preconceito? É um pré-conceito. O que que é conceito? Conceito é estipular alguma coisa. Algo que é estipulado antes, né? Ela está dizendo que não é aquilo, está negando aquilo. Então, está tendo uma opinião errada, uma opinião diferente. Professora, Pode falar. isso aí é de 99, mas até hoje em dia dá para entender. Exato. Não, muito Envolve Então, o tempo passado e o atual. envolve o passado, envolve o atual, provavelmente vai envolver o futuro ainda por muito tempo, né? Provavelmente. Então, assim, é uma coisa que não, o preconceito é uma coisa que não depende de tempo, ele existe desde que o mundo é mundo, e a gente ainda observa que ainda tem, né? E está falando da questão que as crianças, na verdade, a criança, quando ela é pura, ela não entende, o preconceito é algo que é aprendido, né? Se aprende a ter preconceito, porque quem aprende a não ter preconceito, os pais que ensinam, né, a não ter preconceito, a criança não vai enxergar o outro com preconceito, né? Então a gente vê que preconceito é predominantemente uma coisa de adulto, né? Que as crianças ali pequenas, elas não têm preconceito. É isso que está falando, que isso é característica de adulto, né? Vamos lá aqui. Sala de aula, 2 alunos, professora, vamos ver o que estão conversando. A professora fala assim: por que você está chorando, Chiquinho? De propósito? Aí o menino fala: Juca jogou o meu lanche no chão. Não, era de salame mesmo. Ah, tá. Primeiro balãozinho, peraí. Por que você está chorando, Chiquinho? Juca jogou meu sanduíche no chão. De propósito? Não, era de salame mesmo. O que vocês entenderam aqui? nada. É, ele tá triste porque o menino jogou o sanduíche dele no chão, mas teve uma graça por causa que ela perguntou se foi de propósito ou se foi sem querer que ele derrubou. Só que ele entendeu do que era o sanduíche e respondeu que era de salame. Isso. Ele não compreendeu que, de propósito, se o menino fez proposital, jogou porque quis, né? Ou se foi um acidente. E aí ele entendeu que o propósito O recheio. o recheio, né? Do que era Eu o não sei. seu, entendeu? Então tem uma gracinha ali, né? É uma coisa que acontece no dia a dia. O menino entendeu errado que a professora... Eu nunca vi um recheio de propósito. Pois é, ele entendeu errado. Então, é algo que acontece no dia a dia. Tá vendo, gente? Não tem relação nenhuma com aqueles temas da charge lá. É algo corriqueiro que acontece. Está falando do comportamento das pessoas. O menino entendeu errado, professora. Comportamento de pessoas. Isso aqui tem data? Não tem. Então, poderia ter acontecido em qualquer tempo. Olha um outro aqui. 2 pessoas, a mulher está vendo televisão, assistindo TV, e o homem do lado. Aí o homem olha, o que ela deve estar assistindo? Novela, porque olha lá, ela está falando novela, ele falou, tem coisas nessa novela, né? Sacanagem nela.
Aí o que que a mulher responde? Sacanagem mesmo, você vai ver no horário político. A crítica dela, né, que tem coisas muito piores no horário político. Então, isso aqui, gente, também não tem tempo, ó. Isso aqui acontece desde que tem horário político, desde que tem novela, né? Esse sarrinho aqui, essas coisas aí, essa visão de que político já não fala a verdade, né? Isso tem há muito tempo já. Então, também não tem relação com um tempo atual, com um fato que aconteceu atualmente, tá? Charge, tá vendo? Desculpa, cartoon. Não tem relação com o que acontece realmente atualmente. Peraí, gente, deixa eu ver que horas são. 8h15. Vamos lá, quem ainda dá tempo. O que é um sujeito composto? 8h13, professora. Ah, sim, eu estou com o celular aqui do lado. Acabei de ver, 8h13, né? Obrigada. Ali, o que é um sujeito composto, meu filho? Ah, o menino responde assim: é um homem que é dono de um posto que vende gasolina. É isso que é um sujeito composto? Não sei, mas provavelmente não. Quem entendeu isso aqui? Quem consegue explicar? Eu não entendi. Eu não entendi. Ó, Não, o que não, é entendeu? um... O homem Entendeu. tem um posto. Composto. Isso, Vinícius. O menino entendeu o quê? Errado, né? Sim. Essa palavra composto, ele entendeu que tinha o posto, que é um sujeito que com um posto, com separado, posto. O que é um homem, um sujeito composto, ou seja, com um posto? Foi isso que ele entendeu. Ele falou, é um homem que é dono de um posto que vende gasolina. Ele entendeu que era um posto de gasolina, composto. O que é o composto? Posto? Entendeu de posto de gasolina, entendeu errado. E o que a mãe estava perguntando? A mãe estava perguntando que era um sujeito composto, porque a gente tem um sujeito simples na gramática e tem um sujeito composto, né? E o menino entendeu que era composto de gasolina. Entendeu errado também, né? Ou seja, não está estudando direito. O menino não está estudando direito, senão ele teria entendido o que a mãe perguntou para ele, né? Entenderam aqui que o comportamento humano, criança não está Entendi. estudando direito. Tem a ver com o tempo, gente? Com o tempo atual? Alguma coisa que aconteceu? Não. Não. Tá vendo? É o comportamento humano. O menino não está estudando direito. Tem nada a ver com questões políticas, economias, nem sociais, tá? Cartão. Vamos lá, então, para mais uma. A gente tem uma enfermeira aqui, umas pessoas aqui que estão machucadas, né? Estão para ser atendidas, provavelmente. E ela que está com uma roletinha de bingo, sabe? Quando fica sorteando os números. Aí ela diz assim: o sorteado para o atendimento foi o paciente de número. E aí ele vai falar. Ou seja, significa então que tem muita gente para ser atendida, né? E ela está fazendo sorteio aqui pelos números. Não está fazendo uma ordem ali de chamada, não está atendendo, deveria atender mais rápido, né? Então, aqui, assim, ela está fazendo as coisas de maneira errada. Está falando de um sistema também um pouco aí que é deficiente, né? Mas é que está fazendo as coisas de maneira errada. Então, é um comportamento humano, não está atendendo bem as pessoas ali, tá? E também não tem relação com o tempo. Cartoon, ok? Outro. Passe para cá todo o seu dinheiro. O ladrão falou. Aí o homem falou assim: calma, eu sou deputado. Nesse caso, passe para cá meu dinheiro. Quem entendeu? O deputado pegou Eu. o dinheiro, tipo, É que, roubou. tipo, o deputado é ladrão e pegou o Ele dinheiro roubou o do dinheiro. outro ladrão. Isso. Tipo assim, político, ladrão, né? Que a gente sabe que políticos têm grandes falhas com isso, né?
fama disso, tudo mais, e grandes falas. Ou seja, se é deputado, é político, então está roubando meu dinheiro. Então, nesse caso, passa para cá o meu dinheiro, ou seja, devolva meu dinheiro, né? Então, também tem a ver o quê, gente? Com comportamento humano. Significa, assim, políticos, né? Que são ladrões, né? Comportamento humano. Tem a ver com o tempo? Não. Poderia ser em qualquer Esse tempo. é até que é engraçado. Esse é engraçado, né? Todos eles, na verdade, têm um conteúdo humorístico. Todos eles têm. Uns um pouquinho mais, outros são um pouco mais engraçados, outros um pouco menos, né? Depende de como a gente entende também. E esse aqui, gente? Olha, esse aqui ainda a gente tem a linguagem não verbal e a linguagem verbal. E aqui? Aqui a gente tem um Só a Não verbal. linguagem. Não verbal. Isso. tem uma linguagem verbal também. Aqui, Não, ó. tem essa palavrinha aqui escrita embaixo. É sem glúten. Isso. Então, na verdade, tem uma linguagem. Não tem falas. É verbal e inverbal. Só que a gente tem o predomínio da linguagem não verbal. Tá vendo que o que mais aparece aqui, que não tem diálogo, é a ilustração, é o desenho. Então, a gente tem aqui o predomínio da linguagem não verbal, né? Mas ainda assim, se tem alguma coisa escrita, tem uma linguagem verbal, embora ela seja mínima. Aí o que está aparecendo? Um está olhando o outro aqui, o sapinho, ele foi lá, pegando a mosca. É sem glúten. Lembra que as pessoas têm uma preocupação, às vezes, com a alimentação, de que tem Minha mãe glúten, tem bastante. né? Não com glúten, mas ela tem preocupação com, tipo, de comer tudo saudável. Isso. Isso, saudável, não saudável, porque o glúten, né? Muitos dizem que não é muito saudável. O pessoal que tem alimentação saudável não gosta muito de consumir glúten, né? E aí ele está falando que é sem glúten. Uma gracinha aqui que também foi feito, né? Com humor, né? E pode ver que não tem relação com tempo nenhum, mas tem relação com o comportamento das pessoas, porque esse sapinho aqui, eles estão mostrando o comportamento das pessoas, essa questão aí, né? Das pessoas terem essa obsessão por comida saudável. Ah, vou comer. Não, espera aí. Esse aqui eu posso porque é sem glúten, né? Então, tá falando uma crítica do comportamento humano aí, tá? Por meio desses sapinhos. E poderia ocorrer em qualquer tempo. Esse aqui tem linguagem verbal? Não. Não, né? Isso mesmo, Ana Vitória. Isso não tem nada, tá? Vejo que não tem diálogo e também não tem nada escrito. Esse R aqui é do cartunista, tá? É a assinatura dele. Então, a gente não tem nada escrito. O que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um casal. É um casalzinho, né? Bonitinho aqui, olha só. E ele é bem maior do que ela, vocês estão vendo? Ele é bem, tanto é que ele está até curvado, né? Ele é muito alto e a moça é baixinha. Mas o que está mostrando aqui? Que ela tem uma parte, que ela é de uma maneira e que ele é de outra maneira, né? Ou seja, as diferenças, o que se complementam. Juntas elas fazem um todo, né? Um encaixe, tá vendo? Elas dão certo umas com as outras, as diferenças. Olha que bonitinha que é essa charge. Está falando de comportamento humano também, de relação humana, né? Que as pessoas são diferentes, mas elas se complementam, ou seja, uma complementa a outra, né? Uma completa a outra, porque teve um encaixe certinho, mesmo os dois sendo diferentes. Olha que bonitinho. Então, está transmitindo aqui também a questão de comportamento, de relação humana. Não tem nada a ver com o tempo, não tem nada a ver com uma notícia, não tem nada a ver com questão política, economia, social, tem a ver com relação humana, das diferenças humanas, né? Então, assim, e olha, não precisa ter nada escrito.
Se a gente olha, a gente já compreende, a gente já entende. Então, veja como o cartoon, a imagem, ela pode mostrar para a gente as coisas também. Pode ter uma crítica na imagem, né? A gente entende ela também. Olha que bonitinho. Essa aqui é muito bonitinha. É uma graça. E aqui, gente, aqui tem alguma coisa também de linguagem verbal? Marcelino Novaes é o nome do Não, cartunista. Não, Não, também. O que que é essa charge aqui? É engraçadinha. Oh, desculpe, esse cartoon aqui é engraçadinho. O que que Achou que era um aconteceu? rato. Ele achou que era um rato e comeu um mouse. Isso. O gato comeu o mouse. O que que é mouse, gente, em inglês? Rato. Rato. Aquele mouse. Isso, Ana. É isso. Esse mouse aí a gente chama de rato, né? Ou a gente é rato em inglês. Então fez uma brincadeirinha ali. Que o gato come rato, o gato foi lá e comeu o mouse do computador. Uma coisinha assim, entendeu errado o que que era e comeu. Olha a cara do homem, ele ficou perplexo quando ele viu aquilo. Então, é uma coisa que acontece assim, uma brincadeirinha cotidiana, né? Coisa sem maior reflexão aí sobre economia, política, não tem nada a ver. Coisinhas mínimas aí, só para causar um sentido engraçado mesmo, né? O homem ficou lá, perdeu o mouse dele. Tá vendo que não tem linguagem verbal, não tem relação com o tempo, né? Cartoon, gente. E aqui? também não. Também não, né? Aqui nós temos, olha, o homem na Lua, né? A gente tem ali o astronauta na Lua e está fincando a bandeira do país dele ali. Quando ele olha para o lado, ele vê o extraterrestre que já mora ali. O que que o extraterrestre está fincando no chão? Lixeiras recicláveis. Vocês conseguiram entender, gente? Quem me explica? Quando o homem, ou seja, o homem, o que que o homem faz, gente? O homem, né, o ser humano faz. Quando eu falo homem, é homem, mulher e todo mundo, né? Mas vamos falar a palavra correta. O que que o ser humano faz? Produz lixo, Produz lixo. produz lixo. E a gente vê que, né, do jeito que os rios, as matas, o nosso meio ambiente está, não descarta o lixo de maneira correta. Aonde tem ser humano, a gente vê que tem lixo jogado no chão. Então, o que que o ET correu fazer quando chegou um ser humano ali no planeta dele? Parece, não dá nem para dizer que é uma lua, né? Chegou no planeta dele, correu colocar uma Lixeiras. lixeira reciclável para que ele Polua. não O planeta polua dele. aquele lugar, né? Então está fazendo uma crítica também com o comportamento humano, que o ser humano tem essa tendência aí de não ter educação e espalhar lixo para tudo quanto é lugar, né? Então, assim, o ET foi lá e foi ensinar ele. Olha, não tem linguagem verbal, estão vendo? E é algo que a gente entende em qualquer época também, porque essas lixeiras recicláveis, ela já tem também há muitos anos, né? E aí, por último, a tirinha, gente. A tirinha, todo mundo sabe o que que é, né? A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Esse tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, aqueles HQs, né? Porém, elas são mais curtinhas. As tirinhas podem estar contidas, elas podem ter em jornais, revistas, em sites da internet. Olha lá a tirinha da Mafalda, tá vendo? Então, toda vez que a gente vê uma tirinha, cai muito nas provas as tirinhas. Elas caem nas provas de português,
Elas caem nas provas de redação, como texto de apoio, né? Então, a tirinha é bastante utilizada nas provas, nos concursos, nos livros de apoio de vocês, tá? E essa personagem, a Mafalda, ela é argentina, ela foi criada ai, como é que é o nome dele, o cartunista? Agora eu esqueci o nome dele. Depois eu vou me lembrar. Mas, inclusive, ele morreu, acho que foi no ano passado. Então, ela é bastante famosa, que era uma menina, né? Que ela fazia crítica, ela pensava como se fosse um adulto, ela tinha críticas como se fosse de adultos, né? Então, vamos ver rapidinho essa daqui para eu encerrar a aula. Olha lá. Comprei 3 entradas para irmos ao teatro infantil. Que ótimo! Acho que a Mafalda vai gostar. São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. Ei, Mafalda, adivinha onde vamos te levar? Já ouvi, ao Congresso. Olha o que o pai dela disse. Aliás, a mãe disse: acho que a Mafalda vai gostar. São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. O que ela responde? Ao Congresso, Congresso Nacional, onde tem político. E que ela quis fazer uma crítica sobre os políticos, né, que são bons atores, e o espetáculo que eles fazem lá, as falcatruas, as coisas, eles agem como se fossem bons e não são, né? É como se fosse um espetáculo para ela. Então, essa menina ela é muito ácida, ela tem uma crítica aí muito ferrenha de várias coisas, inclusive política, social. A Mafalda, ela é dessa maneira. Mas vejam que o que é uma tirinha, gente? Então, uma tirinha é aqui, é a história contada desta maneira aqui. Tá? Uma historinha que tem uma sequência, ok? A gente continua vendo isso daqui, então, na aula que vem, ó. Ainda temos outras, e depois as caricaturas aqui, e aí a gente fecha a nossa aula na semana que vem. Ok, pessoal? Ok. Então, gente, boa semana para Tchau, vocês. prof. Fiquem com Deus, tá? Boa aula aí. Beijo. Beijos. Obrigada. Tchau, professora. Tchau, queridos.